dele, porque o Deus arminiano deixou de ser esse grande general, esse grande rei que fala, não, a minha vontade é essa, e eu farei isso e ponto final, e se tornou um mordomo bem educado, um mordomo delicado, um mordomo até meio afeminado, que diz assim, olha, eu não quero ferir o seu livre-arbítrio, eu quero muito salvar você, mas você não quer, eu respeito você. Essa concepção da ação de Deus na salvação é tão absurda. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Esse vídeo que eu vou fazer aqui, eu não queria falar sobre esse assunto novamente, mas houve uma grande necessidade. Porque esse pastor aí, o Marcos Glanconato, ele falou, né, que por causa do movimento de pessoas que estão saindo da CCB, está criando esse extremo calvinista, esse extremismo calvinista. Bom, quero comentar uma coisa aqui. Esse pastor aqui, ele é um dos pilares de tudo isso que está acontecendo. Isso é óbvio, né? Porque ele que colocou tantas falas sobre arminianismo e calvinismo na internet, enfatizando o calvinismo, né? Colocando ali como se alguém que não cresce no calvinismo, né, não estava crendo no evangelho. Ele falou, são inúmeros vídeos que eu comecei a pesquisar, eu não sabia nem qual colocar aqui. E agora ele está se fazendo de vítima, né, de um grupo de pessoas seleto, que ele está chamando de seita. É sempre assim, né? Seita é sempre a dos outros, nunca a minha. É sempre assim. É sempre chamar os outros de seita. Nunca se avalia, nunca vê se tem exclusivismo em você mesmo. É sempre chamar a dos outros. E tentar diminuir a igreja chamando de seita. A congregação fez isso tanto tempo, colocou um papel, um documento para não fazer isso. Os líderes não falam isso, né? Eu sei que tem muitos que não respeitam, porque são ignorantes, que ignoram até o ensinamento da própria igreja, mas teve um ensinamento para não chamar as outras igrejas de seita mais. Entretanto, agora ela é chamada de seita por essas igrejas. Eu não sei, né? Depois que veio na internet, tentou acertar algumas coisas, aí vem presbiteriana chamando de seita. Bom, tá tudo certo. Presbiteriana lá batizando criança, para aspersão, né? Mas, vamos lá. Aí ele vem aqui falando, chamou esse grupo seleto aí de seita. Só que eu não consigo acreditar, tem coisa, irmão. Eu até tô começando a até levar na esportiva algumas coisas. Só que ele mesmo fez todo esse movimento que você vê aí em debates, em podcast, agora tá fazendo de vítima, ensinando ali o que eles crê, na verdade. O que eles crerem? Irmãos, sinto muito, mas até mesmo Herdanes Dias Lopes, com um livro antigo que ele tem aí, mas até o Augusto Nicodemos falou recentemente, chama o arminiano de pelagianismo. Se é pelagianismo, não é salvo, não vai ser salvo, não crê no evangelho, é alguma coisa totalmente diferente de graça, de evangelho. E eles mesmos chamam, ou seja, praticamente todas as igrejas, congregação, Assembleia de Deus, Deus é amor, todas as igrejas que têm o seu conceito de livre-arbítrio, né, que vem de Armínio, aí são todas igrejas que não vai se salvar. Então, são bons pregadores. A gente sabe que tem pessoas que saiu da congregação, foi nessas igrejas reformadas e renovadas, mas lá nesses lugares, nem todos esses pregadores ficam falando de Calvino. Pelo amor de Deus, isso está acontecendo aqui na internet. Você está entendendo o que eu estou falando para vocês? É uma generalização, tanto da CCB, né, que aqui eles falavam que não, você está em cima do muro, porque eles queriam que eu atacasse todos, e todas as regiões da CCB, todos os pregadores, cooperadores, como se falasse a mesma coisa, queriam que eu fizesse isso daqui, né, até a gente acaba vendo as indiretas, tirando a gente de... Você tá comentando lá na live, bloqueando a gente de uma live, né, quando eu falei de calvinista, depois o povo aqui nem sabe o porquê que a pessoa fez o que fez. Aí, toda essa internet com esse movimento, e como fica a cabeça das pessoas? Leva as pessoas à loucura, gente. As pessoas vão ficar doidas. Tem pessoas que saíram da congregação, vivia numa região escravizada pelo sistema religioso, com péssimos líderes ali. Tem ancião, cooperador, que eu vou falar pra vocês, irmão. É um querendo derrubar o outro. Péssimo pra lidar com a irmandade, com o filho do próximo. Tirando fora, julgando, né? Condenando tudo e a todos ali. Pra crescer, subir de cargo com a sua regional. E tem lugares com pessoas boas, né? E tem dentro dessas igrejas batista,
presbiteriana, que ninguém nem fala de Calvino. Trata lá a época de Calvino, que é lá do século XVI, né? Teve a sua relevância na época. Predestinação, que a pessoa vem para mim falar, não, mas ela é bíblica. Ela é bíblica, mas trata ali da soberania de Deus. Paulo escreveu em Romanos tratando da soberania de Deus. Porque, irmãos, para Deus, a ciência, quem estuda, vai observando a ciência, acredita mais ainda em Deus. Para Deus tudo acontece simultâneo, não existe passado, presente, futuro. Quem olha para o livro de Apocalipse, ele vê pela criação humana que é algo do futuro, vê ali na Bíblia tratando de profecias, algo futuro, mas para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Eu já falei isso aqui no canal. Para Deus tudo acontece simultâneo. Então ali Paulo fala do predestinados, né, da igreja, tratando da igreja de Cristo. Aqueles que creem em Cristo são predestinados à salvação, uma coisa óbvia. Aquele que levou a fé até o final da vida está predestinado. Trata isso como a mentalidade humana, aquilo que fomos criados aqui. Só que o calvinismo, ele quer viver na soberania de Deus. Ele quer viver, e eu vou mostrar para vocês aqui alguns vídeos do Glanconato que você vai entender isso daí. Então é um assunto que já foi, gente, arminiano, calvinista. Só que quem toca nesse assunto? Glanconato, ele, outros, sempre estão falando nisso. Nem pregadores da presbiteriana, nem batista estão falando nisso. E eles criam esse movimento na internet, aí agora ele veio fazer de vítima, né? Ali falando que estão falando isso da gente, colocando aqui. Você vê inúmeros vídeos que ele falou, né? Ele teve uma fala dele, que ele falou assim que debates entre arminiano e calvinista deve ser saudável, né? Porque ele sempre ficou falando nisso. A internet tá cheio de coisa disso. Então instigou os extremos, porque os extremistas ficam com isso, a ponto de falar que perguntaram pra ele, por que você não é arminiano? Porque eu tenho Bíblia em casa. Vê se isso é saudável. E você falar que quem é arminiano não lê Bíblia, e ele é calvinista porque ele lê Bíblia. E isso é saudável? Isso incita a ira nas pessoas, incita o exclusivismo nas pessoas. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Depois meu canal foi aqui de uma maneira prudente para falar dos problemas da congregação. Aí as pessoas vêm... Esse aqui é em cima do muro, esse aqui eu não gosto dele, porque a hora ele é uma coisa, depende da emoção dele, eu sei que ele é, que tem. Irmão, tem coisa que nem dá pra falar aqui, irmão. Eles estão desfazendo de Jesus Cristo. Estão desfazendo de Jesus Cristo. Senão que Jesus Cristo é uma pessoa maldosa. Eu tô vendo aí as falas. Aí o que acontece? Ele vem com... Ele diz que tem uma Bíblia em casa. Por isso que ele não é... Por isso que ele não é arminiano. Essas questões de um Deus com eleição e predestinação, essas questões são tratadas para o ser humano entender o que Deus é capaz, a proposta de Deus com ele nesta vida, nesta terra. Não é para tratar a soberania de Deus como se você tivesse a mentalidade de Deus. E aqui, a gente vai ver aqui a situação dos vídeos, né? Dos vídeos que o próprio Glanconato fala aqui algumas coisas. Irmãos, o calvinismo, ele não tem problema falar que uma igreja crê nessas partes, né, voltada ao calvinismo. Lá no presbiteriano tem irmãos lá, tem muitos pastores bons, pessoas boas, né, não tem problema nenhum, só que começa a ficar forte isso, como se fosse além de Jesus Cristo. Você percebe isso aqui, uma chave hermenêutica trocada, é sempre focado no arminianismo. Praticamente, irmão, Jesus Cristo morreu em vão, porque se tudo Deus decretou. Ele fala que até o suicídio foi decretado por Deus, né? Deus foi responsável, que Deus levou a pessoa ao suicídio, porque se predestinou a pessoa a fazer aquilo já. Não, porque Deus já sabia que ia fazer isso daí, né? Ele limita que a soberania de Deus, ele limita a soberania de Deus com a tal eleição e predestinação. Você vai ver no vídeo aí, né? Que depois a pessoa pergunta para ele sobre a soberania de Deus, que poderia ter dado à pessoa o livre-arbítrio. Obviamente, Deus criou todas as coisas e nele tudo existe. Em Deus, tudo que você vê aqui existe. Aí, quando a pessoa fala, e o livre-arbítrio, né? Ele dá uma travada aí. Veja o vídeo. O que o arminiano faz? O que ele tem lá os textos sobre responsabilidade humana e soberania divina. O que ele faz? É isso que me mata. Ele resolve a questão fácil. Sabe o que ele faz? Ele pega um 38. Vocês dois estão brigando? Não, tá. Ô, soberania de Deus, vem cá. O que é? Pá! Um tiro na cabeça da soberania, tá tudo resolvido.
Então, eu mas matei uma Deus- parte. Mas Deus também não seria soberano se desse liberdade de escolha ou livre-arbítrio, vamos jogar já assim bem escrachado? Ele não pode ser soberano e permitir ainda que as pessoas tenham livre-arbítrio? Poderia ser, mas não é. O que poderia ser? Então- Poderia ser, mas não é. O que poderia ser? Então, na tua visão, pastor, não há nenhum tipo de livre-arbítrio? Não. Nada. Nada, Nem de liberdade, por exemplo, de comer esse amendoim aqui ou não? Não, se eu comer esse amendoim é porque isso está no decreto de Deus. Então você veio pra cá hoje, como o pessoal falou aqui, como estava determinado que esse dia acontecesse. Deus é a causa primária Certo. de tudo, do meu movimento. Deus é a causa dos meus movimentos. Entendi. Eu não poderia me mover. Nele nos movemos. Nele. Aqui nesse outro vídeo, ele confunde a decisão pelo juízo de Deus, a soberania de Deus, aonde foi o dilúvio, né? Porque algumas pessoas têm a morte como algo muito terrível. Porque vive aqui nesse... Alguns vivem nesse mundo e outros... E o calvinismo quer viver no divino, na soberania de Deus, ter a mentalidade de Deus, né? Quando eu falo calvinismo, não estou falando de vocês presbiteriano, batista, eu estou falando dessas pessoas aí. E aí, essas pessoas aqui, ó, quando houve o dilúvio, ele fala que foi Deus, né, que quis que tudo acontecesse. E a tragédia de um terrorista, ele também fala que é Deus. Ora, Deus sabe tudo que vai acontecer, ele é soberano, eu já falei aqui. Tudo acontece simultâneo para ele, ele conhece tudo. Nele tudo subsiste, é ele que criou tudo, né? Só que a decisão neste plano de vida aqui, gente, neste nosso plano de vida, pelo amor de Deus, nós temos nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, fazemos a nossa escolha. Se não, irmãos, fica muito estranho, a pessoa pode falar assim, eu vou matar fulano porque tá decretado, se eu matar é porque tá decretado, então... Olha que pensamento é esse? E aí ele vai falar nesse vídeo aí que os terroristas também, né, não decidiram fazer isso daí. Não, foi Deus que já criou pra ser assim. Misericórdia, dá uma olhada. Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Não Ele pode fazer o que ele fere. quiser. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Assim, deixa eu te falar. Tô questionando porque eu Sim, quero claro, entender como pensa. Sim, nós vamos Tá. falar bastante sobre isso. É assim, eu posso matar alguém? Eu não. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Eu posso chamá-lo de assassino se ele matar alguém? Não, ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Quantos bebês tinha na arca de Noé? Do tempo da arca, né? Quantos bebezinhos recém-nascidos, inocentes, estavam na arca de Noé? Então, mas ali não foi um juízo de Deus? Sim, um contra juízo quem? de Deus contra um povo perverso, Sim, né? inclusive os bebezinhos. Inclusive os bebezinhos. Que nunca tinham feito nada. Ele salvou rato, salvou boi e cachorro. Ele não Certo. salvou nenhum bebê. O que ele é? Genocida? Já que é uma palavra tão atual, né? Ele é genocida? Não, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele bem entender. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Só pode ser uma pessoa que não acredita mesmo, né? Como ele falou, que não acredita que lá no livro de Hebreus, ele não acredita que a pessoa pode pecar contra o Espírito Santo. Não pode blasfemar contra Deus. Porque eles acham que foi na época lá de quando Jesus Cristo esteve na Terra e aquela conversa. Só que o livro ali é muito bem claro, né? Muito bem claro. Ele só pode ser essas pessoas aí, porque eles acreditam que está predestinado, então não tem como aquele predestinado voltar atrás e acabar pecando com o Espírito Santo. Mas se você lê o contexto do livro, fala que é para, né, isso até gerações futuras. Não foi cancelada a possibilidade de fazer isso, porque Jesus Cristo ele subiu aos céus e deixou para nós o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que está entre nós. Ele foi e esse Espírito Santo ficou. E aí, se ele está aqui, se ele está promovendo obras, promovendo maravilhas diante da humanidade, como que você não pode pecar contra o Espírito Santo? Aliás, o que estão fazendo aqui, irmãos? O que eles estão fazendo, veja bem aqui, eu separei outro ponto aqui. Aqui mesmo, ele fala que para a pessoa saber se ela é eleita, que a pessoa vai orar e vai pedir para Deus, e se a pessoa, se ele conseguir fazer isso daí é porque ele é eleito. Ele quer dizer que essas decisões são tomadas da pessoa, né? Mas ao mesmo tempo existe uma aceitação de Deus simultânea com a soberania dele que ele quer entender, que ele quer viver, né? Não é uma escolha, tá vendo? A pessoa foi lá, escolhe, a pessoa decide, tem que decidir, o livre-arbítrio de decidir e orar, né? Veja bem como que eles são confusos. Vai orar e vai pedir a salvação para Deus. Aí se ele conseguir fazer isso aí,
é porque ele é eleito, senão não é. Vá hoje para o seu quarto, antes de dormir, entre no seu quarto e faça o seguinte: diga assim ao Senhor: Senhor, eu conheço o seu evangelho, conheço a sua obra salvífica, eu já ouvi falar disso tudo, e hoje eu quero suplicar, eu quero invocar o seu nome como meu Salvador. Eu quero fazer isso hoje. Eu quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, e eu quero depositar no Senhor somente a minha fé para a salvação da minha alma. Eu te invoco agora, como Paulo fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio em Cristo, eu invoco o seu nome agora. Salva-me, perdoa os meus pecados, dá-me uma herança celeste junto com o seu povo. Eu invoco o seu nome, eu peço isso, eu creio no Salvador. Tente fazer isso, tente. Se você conseguir, você é o eleito. Tente. Meu Deus, que mente é essa, irmão? Que mente é essa? E não é livre-arbítrio? Se a pessoa não quer fazer, ela tá repudiando, ela não quer fazer, é porque ela escolheu não querer. Ela não aceitou Deus. Dentro da soberania de Deus, essa pessoa, Deus sabe se ele é eleito ou não, Deus sabe. Mas você quer saber? E se essa pessoa depois, hoje ela não consegue, mas no final da vida dela ela consegue aceitar Jesus Cristo. Como que faz? Tratando, porque quer viver na soberania de Deus. Não tem, aqui não vive essa livre decisão. Irmãos, que confusão. A confusão vocês mesmos criou. E aí tem inúmeras pessoas aí dentro dessa cabeça de Calvino, né? Calvino criou isso daí lá, teve o seu mérito lá no passado, foi necessário algumas falas, mas daí criou-se o sistema calvinista. E esse sistema, irmãos, criou essas pessoas aqui que são extremistas, orgulhosas, pessoas que, eu tô salvo, né? São pessoas, irmãos, que só que não é culpa delas, é culpa desses pastores. É culpa dos seus líderes. É igual a CCB. Algumas coisas que acontecem na CCB são culpa dos seus líderes. Eu não posso jogar eles pro inferno, falar que tudo vão pro inferno. Que a CCB é uma seita, se as pessoas não vivem como seita. Você entendeu? Muitas pessoas ali dentro não vivem como seita. Agora, existem igrejas que são seitários. Todos eles são seitários. O sistema e quem está ali, porque sabe como que é, se envolveu e tá ali dentro, liderado por uma pessoa que às vezes ela conhece a graça, o evangelho. As pessoas que estão ali dentro também conhecem, mas querem viver de uma maneira totalmente diferente. Na congregação pode ter características, né? Mas eu vou jogar com a pessoa uma aceitária, eu estou condenando ela ao inferno. Condenando todo mundo ao inferno. Porque envolve uma característica totalmente diferenciada. Mas nem todos ali dentro são assim. E são inúmeras pessoas diferentes. É minoria, mas tem. Eu tenho mesmo comigo, irmãos, que infelizmente, né, esse povo alimentou tudo isso pela internet. Aqui a gente vai conhecendo pelos vídeos das pessoas depois, no passado, eles pensam que não vai ficar gravado, né? Algumas coisas. A gente erra, claro que erra. A gente tá aqui falando de dia a dia, muitas das vezes, erra alguma coisa, erra alguma fala, mas só que você vir depois aqui falar que não fez algo, que não foi culpado de algo, né? Porque o Deus arminiano deixou de ser esse grande general, esse grande rei que fala, não, a minha vontade é essa e eu farei isso, ponto final. E se tornou um mordomo bem educado, um mordomo delicado, um mordomo até meio afeminado, que diz assim, olha, eu não quero ferir o seu livre-arbítrio, eu quero muito salvar você, mas você não quer, eu respeito você. Essa concepção da ação de Deus na salvação é tão absurda que se nós trouxermos isso para a nossa experiência pessoal, as pessoas vão dizer, não, isso deve ser alguma piada. Note bem, olha só o que acontece na concepção da salvação de acordo com os arminianos. Eu sei que alguém está para se matar. E eu digo para a pessoa, olha, não tome esse veneno. Eu tenho forças para tirar o veneno da mão dela, para impedir que ela se mate. Ela fala, não, mas eu quero tomar esse veneno. Aí então eu digo, olha, então por respeito a você, eu não vou interferir. Eu quero muito te salvar, mas eu respeito a sua vontade. Você vai fazer o quê? Você quer tomar o veneno, você toma. A pessoa toma o veneno e morre eternamente. Agora, note bem, se eu trouxer isso para a experiência presente, e eu disser para você, Heber, que uma pessoa queria tomar veneno, e eu não impedi, podendo impedir, eu não impedi por respeito, o que você vai dizer de mim? Isso é crime. Você vai falar, pastor Marcos, você é louco. Eu falo, não, eu sou um homem justo, bom
e respeitoso. Eu respeitei a vontade dele. Mas, pastor Marcos, ele não tinha a visão correta. Pastor Marcos, esse homem estava tomando uma decisão treca. Você podia impedir. Não, mas eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. Então, essa é a soteriologia arminiana. Um Deus que fica de braço cruzado, quer salvar todo mundo. Ele quer salvar todo mundo, de acordo com os arminianos, ele quer salvar todo mundo. Não há contrapartida teológica que mostra que Deus também quer mostrar a sua ira. Existe essa contrapartida na Escritura. Deus não quer mostrar só o seu amor. A Bíblia diz que Deus quer mostrar a sua ira. Não existe esse lado. O arminianismo só fica com o lado cor-de-rosa da teologia. É a teologia da Disneylândia. É a teologia da Cinderela, né? Deus é o Papai Noel que quer salvar todo mundo. Então, aí você vai na igreja e você ouve aqueles apelos em que a pessoa fica lá apelando 20 vezes, vamos cantar pela 8ª vez, a 4ª estrofe, vem já, e as almas cansadas em todos os aspectos ali, vai lá na frente alguém para ele dizer, não tem condição, né? Apelando porque acredita, né, que Deus quer salvar todo mundo e depende então do livre-arbítrio humano para isso aí acontecer. Essa teologia cor-de-rosa, Disneylândia, teologia do Pateta, teologia da Cinderela, isso aí não encontra respaldo na seriedade da teologia bíblica. A teologia bíblica mostra um Deus que salva, sim, e quando quer salvar, efetivamente salva. Porque atua no coração da pessoa, quebrando o coração da pessoa, abre a sua mente, faz a luz da graça raiar dentro dela e ela se curva, ela se prostra, cedo ou tarde ela tomba aos pés de Deus, como Paulo no caminho de Emaús, e diz, eu creio. Agora, muitas pessoas, ele fala, eu quero mostrar a minha ira e eu vou endurecer. Ele endurece e não salva. Ele é Deus, faz o que quer. Ele não tem que respeitar o livre-arbítrio de ninguém. Ele tem o arbítrio dele. O arbítrio dele é livre. E quando o arbítrio dele se choca com o meu arbítrio, adivinha qual prevalece? O que prevalece é o dele. Ele é Deus, o Senhor dos exércitos. Ele reina. Cale-se diante dele toda a terra. Ele faz o que ele quer. Ele administra a sua graça como bem entende. Ele quer salvar alguns, ele salva. Ele quer mostrar a sua ira em outros, ele mostra. Ele é o Senhor e eu não tenho direito de julgar as suas ações, dizendo se ele é injusto ou se ele é justo. Eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz todas essas coisas que eu mencionei. E ele faz isso porque é um rei soberano, um Deus soberano, que tem um amor infindável e salva, mas que também tem uma ira infindável e a manifesta conforme ele quer. Por isso eu sou calvinista, porque eu leio a Bíblia toda, não só pedacinhos dela. Eu abri a mente de muita gente aqui quanto à congregação, e quando eu falava, sempre falava assim, tá em lugares que é diferente, irmão. Há certas regiões aí, a pessoa vinha aqui, né, ex-CCB, até mesmo da CCB, brigava. Não, como assim? Que região é diferente? Não sei o que, CCB é tudo a mesma obra, isso, aquilo lá. Aí vinham os extremistas fora da CCB, ficava bravo também, né? Como assim? Região, tem CCB certa? Tem CCB boa? Não sei o que, né? Eu fui lá em Marília, por exemplo, lá, o pregador, no dia da pregação, não vi nada que confrontasse com a palavra de Deus, nada que fosse errado na pregação. Ora, claro que vem aqueles que são tão extremistas que eles querem a Bíblia se molda, mas até desfaz de Jesus Cristo, mas querem se moldar a Bíblia da maneira deles, né? E aí ele vai lá e pega um errinho lá e vai lá e desmerece toda a pregação, né? Desfaz toda a pregação do pregador, desmerece o pregador, porque achou um erro numa pregação. E, irmão, é assim que funciona, infelizmente. Aí agora tem os irmãos que estão, às vezes, se livrando de alguns lugares aí da congregação, que são as pessoas extremistas, são pessoas religiosas, vai para uma igreja, não a igreja é outra igreja, aí vem essa história de calvinismo, de arminiano, mas entenda que são grupos extremos, são os extremos aí CCBs, que tem, muitas vezes tem canal, os extremistas, e tem esses extremistas aí que pregam a sua ideologia, daquele estudo que ele fez, né, e existe mesmo. Mas o foco é Cristo. O foco é Jesus Cristo. E eu quero ler para vocês, por exemplo, sobre todas essas discussões, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 8. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos. Em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Todos, sem exceção. Esse é o desejo de todos. Por isso que Paulo trata lá em Romanos da predestinação de maneira daqueles que creram. Vamos lá. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios esta mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo. Digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas levantadas,
É que eles criticam as igrejas que fazem isso, a CCB, né? Mas esses aí são costumes, deveriam entrar nessas coisas. Livres de ira e de controvérsias. Só que a pessoa que cria as controvérsias, que cria as discussões vãs, que a Bíblia não quer, vem agora aí culpar as pessoas que estão saindo da igreja, né, que está em outro movimento, vem. Não dá nem para acreditar, irmão. Quem toma posse de um púlpito, toma posse de um lugar, ele tem uma observação maior. Então, o que está falado? Ele vai observar aquela pessoa ali. Ele vai observar. Augusto Nicodemos, por exemplo, falou que a pessoa mesmo que se mate não estava livre da graça de Deus, né? E é um entendimento dele. Só que imagina as pessoas na situação que tá, ouve isso daí. Não, mas eu tô numa situação aqui, mas Augusto Nicodemos falou isso aí, então eu vou tirar minha própria vida. Ah, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos. Olha, é assustador. Depois ficam bravos aí, falam assim, você não manda as pessoas sair da CCB? Você não manda as pessoas... Vai pra... Vou encerrar por aqui, irmãos. Paz e graça verdadeira no coração de todos. Segue esse canal, segue o canal do Instituto Medita Fé, lá de Londrina. O irmão tá fazendo um belíssimo trabalho naquela comunidade. Vai ter o culto aí dia 24. Eu vou estar lá nesse culto, um culto de adoração a Deus. Espero poder encontrar alguns irmãos aí da região de Londrina e outras regiões também, participando aí, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, né? Ali é um instituto livre, interdenominacional, você pode ser de outra denominação, você pode ir lá, adorar a Deus, ninguém vai ser obrigado a permanecer ali, mas é para estarmos juntos, com fé, livre da religiosidade. Paz e graça verdadeira no coração de todos. Deus abençoe grandemente a todos.